Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, mais um estudo que eu espero que edifique a sua vida tanto quanto edificou e tem edificado a minha vida. Hoje é o último vídeo desta série que fala sobre viver a cultura do reino de Deus. E nesse vídeo nós vamos aprender a assumir a nossa cidadania no reino dos céus, ou nós vamos descobrir se nós já assumimos a nossa cidadania como discípulos de Jesus. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, no primeiro nós falamos sobre a cultura do reino de Deus, o que é a cultura do reino de Deus. No segundo, sobre o amor pela presença ao nosso Pai, a Deus. No terceiro, sobre honra, alegria e esperança, que são virtudes que não podem faltar na vida daqueles que são ou que desejam ser cidadãos do reino de Deus. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre alguns trechos da palavra, num estudo que nos ensina a assumirmos a nossa responsabilidade no reino de Deus. Antes de entrar no assunto, eu te convido a se inscrever no canal da IBR, da Igreja Batista Renovada em Itaparica, lá no YouTube. E também, se você possui Instagram e ainda não segue as mídias da igreja, segue lá no Instagram também. Estão sendo postados vídeos que têm edificado a muitas pessoas. Então, se você ainda não faz parte dessas mídias sociais, dessa comunidade da Igreja Batista Renovada no Instagram e no YouTube, eu te convido a ir lá seguir, a assistir os vídeos e a compartilhar para que você também leve a palavra de Deus a outras pessoas. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esses versículos, nem todos, porque o tempo não nos permite, mas eu gostaria que vocês anotassem e que esse estudo ele fosse continuado na casa de vocês, ok? Antes de entrar no assunto, eu gostaria de orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui aprendendo e compartilhando sobre as coisas do Teu reino. Planta em nós, Senhor, planta nos nossos corações, nas nossas mentes, aquilo que o Senhor quer que cada um de nós façamos diferente, que cada um de nós mude, para que a gente alcance mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, e para que a gente aprenda a realmente viver como o Senhor quer que vivamos, para que a gente seja um cidadão, uma cidadã do Teu reino. Fala conosco, com cada um de nós, através desse estudo, aonde quer que nós estejamos, assistindo esse vídeo agora, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar do começo, usando uma redundância aqui, né? Mas se nós formos lá para Gênesis 1, a gente vai ver que é onde tudo começou. Houve a criação do homem. Se a gente for para Gênesis 3, a gente vai ver que esse mesmo homem que foi criado, ele caiu em pecado. E esse pecado acabou afastando o homem de Deus. Então, em Gênesis 3, a gente estuda que houve a separação entre o homem e Deus através da desobediência de Adão e Eva, né? Que fizeram o que não deveriam, o que Deus pediu para que eles não fizessem. E aqui eu já te convido a assistir. Se você não assistiu, corre lá no canal da igreja. Se você assistiu, assiste de novo, porque foi um estudo bastante edificante, feito pela pastora Rita, sobre a criação, da criação à queda, do início ao fim desse relacionamento entre Deus e o homem. Os 4 vídeos, se eu não me engano, 4 ou 5 vídeos estão no canal da IBR. Então, depois que o homem caiu, que teve a queda de Adão e Eva, Deus, como Pai amoroso e perfeito que Ele tinha já um outro plano para nós, né? Então, Deus, Ele quis restaurar o relacionamento entre Ele e o homem. E como que Ele fez isso? Enviando Jesus Cristo, enviando o que a palavra fala, né? Os estudiosos chamam de segundo Adão. Jesus Cristo é considerado o segundo Adão, que veio para restaurar, para reedificar esse relacionamento caído entre Deus e a humanidade, ok? Deus então mandou Jesus para essa terra para inaugurar o seu reinado e reinar dentro de nós e entre nós.
uma passagem que nós já estudamos, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Você depois dá uma pausadinha no vídeo e vai lá na sua Bíblia para você retornar, tá bom? Nesses versículos. E agora eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus 16, uma passagem importantíssima, muito conhecida da maioria dos cristãos, Mateus 16. A gente vai dos versículos 13 ao 19, né? É aquela passagem onde Jesus ele estava conversando com os seus discípulos, tá? Vamos ler na palavra. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus lhes perguntou: e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Glória a Deus. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Aqui a gente vê essa famosa passagem onde Jesus conversava com seus discípulos e ele pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E aí eu paro um pouquinho e me coloco no lugar dos discípulos e eu fiquei me perguntando: Gisana, quem você acha que Jesus é? E aí eu te pergunto: quem você que está assistindo, compartilhando com a gente esse estudo agora, acha que Jesus é, né? E o único discípulo que acertou de maneira bem certeira foi Pedro, né? Que antes ele era chamado de Simão Bar-Jonas. E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque você teve essa revelação não através dos seus pensamentos, não através do que o seu coração diz, não através daquilo que as pessoas aqui em Cesareia estão falando de mim, mas você teve essa revelação, né, vinda dos céus, através do meu Pai. E eu te digo mais, eu te digo que eu vou mudar o seu nome. A partir de agora você não se chama mais Simão Bar-Jonas, você vai se chamar Petros, que significa Pedro ou pedra, né? Edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Olha que palavra forte, maravilhosa, que Jesus deixa pra gente, né? E eu, Jesus, eu vou lhes dar as chaves do reino. E com essas chaves do reino, você vai ter autoridade para fazer tudo aquilo que eu fiz, e você vai fazer muito mais do que aquilo que eu já fiz. É o que a palavra de Deus também diz pra gente, né? E isso Jesus deixa não somente para Pedro, ele deixa para todos nós as chaves do reino. E fazendo esse estudo, que eu fui me lembrar que enquanto eu procurava essas imagens, aqui Jesus, né, entregando a chave do reino dos céus de maneira simbólica para Pedro. Logo antes ele era Simão Bar-Jonas, depois ele se tornou Pedro. E aqui a gente vê também de uma maneira simbólica, né, Jesus, o nome de Jesus sendo talhado numa pedra. E aí eu descobri que os católicos, o catolicismo, eles acreditam que São Pedro é que tem as chaves do céu. E isso só veio à minha mente quando eu comecei a procurar essas imagens, que eu vi várias imagens de São Pedro no céu, né, imagens figurativas, e São Pedro com as chaves na mão abrindo o céu para as pessoas. E aqui, isso me levou a uma reflexão. Eu participei do catolicismo, eu fui católica durante 28 anos da minha vida, até os meus 28 anos, e
E eu me coloquei no lugar de muitas pessoas que ainda creem nisso, né? A gente pode ver como a palavra de Deus, ela pode ser interpretada, né? Bem interpretada ou mal interpretada. Vai depender do Espírito que está em nós, do Espírito de Deus que está em nós, que está falando conosco naquele momento, né? Porque a palavra, ela sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, é um livro comum, né? A Bíblia ela é um livro comum, assim como qualquer outro, mas ela foi inspirada por Deus. Homens a escreveram, mas sob inspiração divina. E ela fala muito conosco, ela vivifica a nossa vida. Toda vez que a gente lê a palavra, a gente descobre coisas novas. A mesma palavra, você pode lê-la dezenas, centenas de vezes, a mesma passagem. E se você tem intimidade, tem relacionamento com Deus, Deus sempre tem algo fresco, algo novo para mostrar pra gente, né? Enfim. Então a gente pode observar que primeiro existia o reino de Deus, que Jesus veio inaugurar na Terra. E depois Jesus criou a igreja, né? Muitas pessoas acabam invertendo essa ordem, né? Crendo que a igreja ela foi criada antes do reino de Deus, mas não. Essa revelação ela é muito importante porque a gente vê que Deus criou primeiro o reino de Deus, né, nessa passagem, né, de Lucas 17, de Mateus 16. Primeiro ele cria o reino de Deus e depois ele cria a igreja, né? E a gente observa que a igreja ela é uma agência. A gente pode encarar a igreja, né, como uma agência criada por Jesus para espalhar a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. A nossa cidadania, ela não deve ser exercida somente dentro da igreja, das quatro paredes do templo, né, do espaço físico. Nós devemos exercer a nossa cidadania do reino de Deus indo para fora. Quando nós saímos da igreja, a igreja somos nós, né? Mas muitas vezes quando nós falamos de igreja também, a gente pensa no templo, né? Na reunião da igreja dos santos. Mas a igreja sou eu, é você que está me assistindo, somos cada um de nós. E exercer a cidadania do reino de Deus é justamente sair dessas quatro paredes, é ir para fora. E como que eu vou para fora? Como que eu saio dessas quatro paredes? Antes de levar o reino de Deus, eu preciso viver o reino de Deus dentro da minha casa, né? E vivendo o reino de Deus, eu consigo levá-lo para onde eu for. E isso eu faço me equipando, me preparando. E isso acontece dentro das quatro paredes da igreja, dentro do templo, nas reuniões, nos cultos, na escola bíblica dominical, nas reuniões dos pequenos grupos, nas reuniões de oração. Ou seja, Jesus criou a igreja, ele fundamentou a igreja, não foi à toa, né? Ele fundamentou a igreja porque toda vez que nós participamos de um culto, nós nos equipamos, nós nos preparamos com mais de Deus, com aquilo que Deus tem para nós de maneira individual e também de maneira em grupo, para que a gente leve a palavra de Deus, para que a gente leve as virtudes do reino de Deus para fora da igreja, no nosso dia a dia. A igreja, ela é o canal para levar o reino de Deus por onde nós passarmos. E aí, isso me levou a uma reflexão. Por onde eu tenho passado? Por onde eu tenho ido? O que eu tenho feito? Eu tenho levado o reino de Deus? Eu tenho assumido a minha cidadania como uma cidadã, como uma discípula de Jesus, realmente? Por onde eu tenho passado? Então eu deixo essa reflexão para você também, tá? Aqui a gente vê um slide que eu gosto bastante, que fala sobre as 7 esferas da sociedade. E ele se encaixa perfeitamente no slide anterior, que é por onde você tem passado. São as 7 esferas. Aqui a gente vê uma figura que fala sobre as 7 esferas de influência. Qual é a sua área de influência na sociedade? Só esse tema dá um estudo pra gente, um estudo muito legal, que me levou a pensar bastante, que me deu
um start, e a gente pode falar disso depois de maneira mais clara, mas aqui eu trouxe pra gente as 7 áreas de influência na sociedade, que são família, educação, negócios, business, mídias, que também está ligado ao entretenimento, governo, que está ligado à política, a artes e religião. E aí eu te pergunto, a religião, né, eu gosto de chamar particularmente, eu gosto de trocar esse nome, religião, por igreja. E aí eu te pergunto, em qual área de influência na sociedade você está inserido? Eu já descobri a área de influência que eu estou inserida. Na realidade, eu estou inserida em 2 áreas de influência da sociedade hoje, nesse meu momento, né? Porque Deus tem novas temporadas para nós e Ele pode trocar essas áreas de influência da nossa vida a hora que Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo, Ele manda em tudo, né? E se você der livre acesso a Ele, a sua vida, Ele vai conduzir da melhor maneira. Só uma curiosidade, muita gente acha que a área de influência da sociedade da igreja, né, ela é grande, não. Existe um estudo que diz pra gente que mais ou menos 5% das pessoas, elas trabalham para levar o reino de Deus dentro da esfera de atuação da igreja. Os outros 95% estão distribuídos entre a política, entre a educação, entre os negócios, entre a família, entre as mídias, a arte, entretenimento, enfim, a ciência também é uma área de influência. E aí eu te pergunto, em qual dessas áreas ou em quais dessas áreas você está inserido? Né? Deus não nos criou para ficarmos dentro das 4 paredes do templo. Deus nos quer dentro, mas também fora dele, levando o reino dele por onde nós formos, né? Nós não estamos reclusos, a igreja do Senhor, ela não está reclusa, não está presa às 4 paredes da igreja. E aí eu queria que vocês fossem de novo lá para o livro de Mateus comigo. Mateus agora capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 14 ao 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e que eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Deus não nos criou para nos escondermos, para não ficarmos trancados dentro de casa. Ou você pode até estar trancado dentro de casa, não tem problema nisso, né? Nesse momento de pandemia. Mas Deus tem mais para você. Você tem produzido alguma coisa para Deus? Você tem levado a palavra de Deus para alguém? Você tem ajudado a edificar alguém? Você tem matado a fome de alguém? Mesmo dentro de casa dá para a gente fazer tanta coisa, né? Então eu te convido agora, se você anda meio perdido, se você não sabe em qual área, né, em qual esfera de influência você tem estado dentro da sociedade, que você faça uma oração e peça direcionamento a Deus, para que Ele te mostre em qual área Deus quer você trabalhando para o reino dele. Em Marcos 16 e em Mateus 28, nessas 2 passagens e 2 evangelhos diferentes, a gente vê a passagem da Grande Comissão. E as versões da Grande Comissão aqui, elas são diferentes nos 2 evangelhos. A gente não vai ler agora, mas você pode parar um pouquinho o vídeo, ler agora em casa, que vocês vão notar que são diferentes. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus pede para que a gente discipule as pessoas, todas aquelas que você encontrar pelo seu caminho. Ele não pede para você escolher quem vai discipular, ele pede para você discipular quem passar pelo seu caminho. Já no Evangelho de Mateus, ele nos dá uma ordem que é um pouquinho diferente. Ele nos manda fazer discípulos em todas as nações. E aqui, quando a gente lê nações, a gente pode pensar
sim em espaço geográfico, num bairro, numa cidade, numa rua. De repente a sua nação é a sua rua, de repente a sua nação é um continente, de repente a sua nação é o mundo inteiro. Quantos pregadores, quantos homens e mulheres de Deus nós temos hoje pregando para o mundo inteiro, em vários idiomas? Então você precisa entender o chamado que Deus tem para você, assumir a sua cidadania de maneira real no reino de Deus e ir e fazer o ID que o Senhor nos manda, tanto em Marcos 16 quanto em Mateus 28. E para refletir, como eu, cidadão do reino que sou, vou assumir a minha cidadania e levar o reino de Deus por onde eu for? Quais as estratégias que você vai usar para levar Jesus? Às vezes, as nossas atitudes, elas falam mais do que muitas palavras. Muitas pessoas, elas não pregam o evangelho, elas não falam de Jesus, mas elas agem como Jesus agia e como Jesus pedem que elas façam até o dia de hoje, através do Espírito Santo dele que habita em nós. E com isso, nós também conseguimos levar o reino de Deus e assumir a nossa cidadania. As pessoas conseguem ver que nós somos diferentes. Quase encerrando esse estudo de hoje, eu queria deixar um desafio para você. O desafio é o seguinte: que você que está nos assistindo agora expresse de maneira intencional um dos valores do reino de Deus para alguém da sua esfera de atuação. Uma vez por dia durante os 7 dias da semana. Nossa, eu não entendi nada. Vamos lá. Lê de novo que você vai entender, não tá difícil. Eu gostaria que você assumisse a sua cidadania do reino de Deus a partir de hoje, se você ainda não assumiu, se você ainda hoje não se vê como um cidadão do reino de Deus, que você assumisse agora essa responsabilidade, essa cidadania, não comigo, mas com o Senhor Jesus, e que nos próximos 7 dias você cumprisse esse desafio, que é levar um dos valores, aqueles que nós falamos já nos vídeos anteriores, e eu vou deixar para vocês no próximo slide, um desses valores do reino de Deus para alguém da sua esfera de atuação. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua rua, pode ser na sua mídia social, pode ser na sua casa, né? Pode ser com seus pais, com seus filhos, com seus avós, com algum amigo. Você deixa Jesus te tocar e te dizer o que ele quer que você faça, aonde ele quer que você vá e faça, ok? Durante uma semana. Um valor, gente, do que Jesus pregava, um dos princípios de Jesus, né? Existem tantos e aqui eu deixo alguns para vocês. Nós, como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos levar e exercer a gratidão, a justiça, a paz, ter ousadia. A palavra de Deus diz para nós não agirmos com covardia, mas sim com ousadia perante as coisas de Jesus. Levar e sermos obedientes à palavra e a Deus, termos perseverança, termos amor pela palavra, temor a Deus, fé, generosidade, excelência naquilo que fizermos. E tudo que nós fazemos deve ser como se fizéssemos para o Senhor. Como não, né? Porque nós fazemos primeiro para Ele, depois para os homens. Então escolhe um desses valores todos os dias e de maneira intencional, quando você acordar pela manhã, na sua oração matinal, no seu devocional, você pede para Jesus te capacitar. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te capacitar e você vai começar a viver uma nova temporada de mais intimidade com o Senhor na sua vida. E hoje nós encerramos esse estudo sobre a cultura do reino de Deus. Compartilhe com alguém que você quer ver no céu junto com você.